Sra. Presidente. Nós gostaríamos de fazer esta primeira intervenção centrada em duas questões que o PCP tem trazido em todas as audições do Ministério da Educação nesta Comissão, que se prendem exatamente com as questões da educação física e do desporto escolar. E começava exatamente pela questão do desporto escolar, pedindo no fundo que, tanto quanto eu depreendi daquelas que foram as intervenções anteriores, que aquele que era o impedimento de participação, no fundo, de alunos que estavam inscritos em escolas secundárias, ou seja, eram estudantes do ensino secundário, mas que, tendo nascido antes do ano 2000, estavam de alguma forma impedidos de competir no âmbito do desporto escolar, ou seja, esse assunto, tanto quanto depreendemos, foi ultrapassado recentemente, foi uma preocupação que chegou ao grupo parlamentar do PCP e nós gostaríamos efetivamente de ter a confirmação de que essa questão estava efetivamente ultrapassada e que estes jovens vão ter as condições necessárias para participarem em competição no âmbito do desporto escolar. E colocamos esta preocupação efetivamente porque entendemos que o desporto escolar e a educação física também, naturalmente, têm um papel central na garantia da formação da cultura integral do indivíduo e em dimensões também de combate ao abandono, ao insucesso escolar, da promoção da inclusão e da integração de crianças e jovens. No desporto escolar abrange largos milhares de jovens que, na sua esmagadora maioria, têm nesta atividade a sua única oportunidade de prática desportiva formal e gratuita, e isto é um elemento importante a ter em consideração quando falamos do desporto escolar, e a disciplina de educação física assegura a milhares de crianças e jovens aquela que é a primeira experiência planificada e sustentada de exercício físico nas suas diversas dimensões. E é também por isto que o PCP tem trazido várias vezes como preocupação nestas audições a questão da educação física e da sua valorização em todos os ciclos de ensino. Aliás, recordávamos aqui que quando o anterior governo do PSD e do CDS desvalorizou profundamente a educação física com as alterações legislativas que fez, o PCP apresentou iniciativas parlamentares nesta Assembleia com um conjunto de objetivos, desde a manutenção da carga horária da disciplina, como o incremento da disponibilidade da componente de horário dos professores prevista para o desporto escolar afeta aqui a componente letiva, que se mantivesse e considerasse a disciplina de educação física como disciplina a integrar as médias globais dos alunos e que se valorizasse a educação física e o desporto escolar, garantindo a sua universalização, a existência de meios materiais e infraestruturas em todas as escolas adequadas aos currículos de educação física, assegurando que nenhuma modalidade programática deixasse de ser lecionada com a dignidade merecida. Bem como também colocamos na altura a assunção de responsabilidades por parte do Governo no âmbito de despesas inerentes à realização de atividades e deslocações no âmbito do desporto escolar. E nós voltamos a colocar esta questão e estas preocupações em cima da mesa porque são preocupações que mantemos ao dia de hoje também. Esta questão da valorização da educação física, que já foi aqui abordada, e no fundo da reposição do seu estatuto de disciplina em paridade com as restantes, é uma matéria que tem efetivamente estado em cima da mesa e em discussão, mas está em discussão desde 2016. Nós percebemos que há uma disponibilidade do Governo para avançar neste sentido, mas importava efetivamente saber quando é que se vai avançar no sentido de uma efetiva valorização da educação física, designadamente naquele que é o estatuto da disciplina. E também colocar aqui uma preocupação que temos colocado várias vezes, que tem a ver exatamente com as condições para a prática da educação física nas escolas. Nós sabemos que está em curso um conjunto de remodelações das próprias escolas e de intervenções em escolas, mas nós não podemos falar de condições para a prática da educação física quando se mantém em situações como se mantém, por exemplo, na escola secundária de Amarante, em que os alunos não têm o pavilhão para poder praticar a educação física, só praticam a educação física porque o Futebol Clube de Amarante cede um espaço ao lado da escola para que eles possam praticar a educação física. Ou seja, nós não podemos falar da valorização da educação física quando efetivamente não há nas escolas as condições para a prática da educação física. E isto são
preocupações que o PCP tem manifestado e que não podemos deixar de reiterar nestas audições, porque efetivamente a educação física tem um papel fundamental no desenvolvimento harmonioso das crianças e dos jovens e na formação integral do indivíduo. O anterior governo, com a desvalorização que fez tanto da educação física como até de outras áreas ligadas às artes, quis no fundo afunilar o caráter da educação e da formação das crianças e dos jovens, mas a formação integral do indivíduo está diretamente ligada também às questões da educação física em todos os ciclos de ensino, e nós reiteramos esta preocupação que já colocamos em audições anteriores. Muito obrigada. Relativamente ao desporto escolar e ao importante desporto escolar, dizer-lhe, senhora deputada, que relativamente à educação física, eu vou reiterar, a educação física é uma disciplina central para esta tutela e, neste sentido, tudo estamos a fazer para que essa reavaliação possa ser conseguida e que, efetivamente, possamos integrá-la onde ela merece. O desporto escolar é, sem dúvida, o maior projeto plurianual educativo que temos no Ministério da Educação, e isso demonstra bem, falei, são mais de 30 milhões de euros, e demonstra bem a centralidade que temos que ter. Além disso, a senhora deputada atenta também às questões da educação, sabe bem que é também com o desporto e com a promoção do desporto que nós promovemos melhores aprendizagens. E vai muito em linha com todas as questões que temos elencado e que temos trabalhado em termos de políticas públicas de educação. A nossa Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que já foi apresentado, que tem uma parte substancial relacionada com a educação física, com a motricidade, com as questões relacionadas com o bem-estar físico, também as questões das aprendizagens essenciais, o nosso projeto de autonomia e flexibilidade curricular, que faz com que algumas das escolas tenham no desporto e na educação física um dos elementos centrais para essa flexibilidade curricular e para a promoção do desporto escolar, a educação inclusiva, com um importante grupo de modalidades de desporto adaptado e também a formação contínua de professores. E neste aspecto, queria dizer que o Ministério da Educação tem trabalhado também para que a formação de professores possa efetivamente acontecer e, por outro lado, também o robustecimento da tal componente letiva, isto é, o número de horas que todos os anos o Ministério da Educação aloca à prática do desporto escolar, assim mesmo também ao financiamento das deslocações. Temos privilegiado que muitos destes eventos, quer sejam os campeonatos nacionais de iniciados, que este ano vão acontecer em Braga, porque Braga é a cidade europeia do desporto, e posso aqui também anunciar que os campeonatos juvenis do desporto escolar, e também em virtude de tudo o que aconteceu, infelizmente, com os incêndios, irão acontecer em Viseu, para dar centralidade também àquele território e para podermos robustecer também a prática desportiva naquele território. Mas nós podemos aumentar em 400 créditos horários, créditos letivos este ano, o que é absolutamente fundamental. Mas, relativamente a esta questão, queria lhe dizer também que o desporto escolar tem, neste momento, um conjunto de formações, tanto para as atividades complementares e de acordos complementares, como também de formações específicas dos professores. Os professores de educação física e todos aqueles que se dedicam ao desporto escolar têm um papel absolutamente fundamental para que o desporto escolar seja o maior clube nacional, e é importante trazer aqui também à tona também o compromisso das direções das escolas, mas acima de tudo dos professores de educação física, preferencialmente, também outros que têm alocado algum tempo que não sendo de educação física. Por outro lado, posso-lhe falar da importância que damos às pessoas físico-motoras, com as provas de aferição no primeiro ciclo, mas também todos os planos de centros de formação, com especial relevo aos centros de formação náuticos. Quando entramos no governo, no início de 2016, tínhamos 25 centros de formação náutica, no final desse ano tínhamos 41 centros, e neste momento temos 51 centros de formação náutica. Estes projetos que temos no desporto escolar, quer sejam os projetos complementares, quer sejam os projetos de competição, quer sejam os projetos de valorização, são absolutamente fundamentais para que o desporto escolar possa verdadeiramente acontecer, e acontecer com a robustez que nós...
Dos júniores, a questão dos júniores está resolvida. Está resolvida, mas o número de praticantes este ano no desporto escolar fica absolutamente alavancada. Porquê? Porque nós aumentamos, mesmo antes de estarem os júniores contemplados, paliámos a dificuldade que tínhamos, de certa forma, e aqui não havia inverdade desportiva, mas nós sabemos que alunos de 15 anos a competirem com alunos de 21 anos, isso pode fazer com que toda a competição desportiva possa ter aqui um efeito pernicioso. Conseguimos resolver isto e agora conseguimos alavancar os júniores, abrindo para todos, sabendo que eles nas competições de nível 1, que eram as que estavam a acontecer, estavam livres que são as da escola, e também nos tais projetos complementares que têm as fases finais, o corta-mato, o mega sprint, que não estavam impossibilitados. E obviamente demos uma resposta e agora catapultamos ainda mais, dando a possibilidade a estes atletas, diria eu. Muito obrigada, Sr. Ministro.